Tem uma palavra que eu diria que ela está um pouco banalizada. Pensa comigo, respeito. Olha a sociedade que a gente vive hoje, as discussões que a gente tem hoje, em pleno 2026, a gente está aqui discutindo respeitos básicos, que é simplesmente a pessoa poder existir. O respeito por si só é podermos existir como seres humanos distintos, cada um na sua diferença, na sua história. Eu sou Lisandra Barbuto e aqui nesse canal eu te convido para temas humanos, humanos que impactam na nossa vida social, que impactam na sua evolução, na sua capacidade, nas suas habilidades e na sua possibilidade de desenvolvimento pelo autoconhecimento, para você encontrar o seu lugar e o seu tamanho com liberdade, com respeito por si mesmo e pelos outros. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Me estimula refletir nesse momento sobre o tema respeito, e aqui eu vou compartilhando com você temas que me afetam também, que eu vejo aí na minha prática clínica, muitas vezes temas das pessoas com quem eu acompanho, temas meus também, como ser humano, temas que vão me atravessando. E o respeito tem me tocado muito porque quando eu abro aí as redes sociais, quando eu vou um noticiário, né, tudo livros que vão tratando de temas, como nós, seres humanos, podemos ser tão desrespeitosos. Esse é o tema que me toca. Então eu quero refletir com você sobre o respeito. Que eu diria tudo e todo o ser vivo e tudo que perpassa nós como seres humanos são dignos de respeito. Digno de respeito significa que isto pode existir, tem todo o direito do mundo de existir. E o ser humano é o fim em si mesmo. Nós não somos um meio para chegar em algum lugar. Nós já somos o que somos. E é através desse ser ao longo da nossa vida, eu me desenvolvendo enquanto ser humano, é que vai me tornando ser humano, é que vai me tornando eu pessoa digna. Então, respeito e dignidade estão diretamente conectados, se não são quase sinônimos, né? Dignidade é poder ser digno, honrável, poder existir dentro do bem, dos acordados, dentro da liberdade que esbarra no limite da liberdade do outro. Então somos seres dignos e somos seres dignos de respeito. Mas quando eu estou falando somos seres dignos de respeito, para eu poder respeitar um outro, eu preciso primeiro me respeitar. E eu vou percebendo e vejo isso também nas dores das pessoas que eu acompanho, que muitas vezes não é possível, ainda não se alcançou esse lugar do amor próprio. Eu realmente me amo, e amar não no sentido romântico dessa palavra, mas amar dignificando a minha existência, honrando a minha existência. Nesse sentido, honrando a minha existência com tudo que ela é e podendo existir. Tem pessoas que, infelizmente, embora vivam, embora sigam a vida, embora são pessoas produtivas, quando a gente vai entrar um pouquinho no profundo,
as pessoas agem na vida como se não merecessem. Aí não merecem um bom salário, não merecem um bom trabalho, não merecem ser felizes, ter prazer. Isso significa que as pessoas têm amor próprio e não se respeitam, não respeitam o seu direito de existir nessa vida. E é óbvio que toda a estrutura social que a gente vai, que nós seres humanos fomos construídos, nessa condição que você deve estar vendo aí claramente, em que pessoas não têm o direito de existir porque outras pessoas dizem que esta não tem o direito de existir. Logo posso matar, logo essas pessoas podem ser esquecidas, podem ser mortas. Isso é o cúmulo, o suprassumo do desrespeito. E que vivemos nessa sociedade em que uns se acham dignos de existir e outros não. E aí o ponto aqui que eu fico refletindo é que essas pessoas, esses seres humanos que se acham tão superiores, tão melhores do que outros, que diz eu tenho o direito de existir e o outro não tem, essas pessoas, na verdade, têm uma dor tão profunda, se desrespeitam tanto que para poder estar nessa vida, contam uma história para si mesmas. Assim, a nível até inconsciente, elas acham, elas não estão aí, porque tampouco essas pessoas mergulham em si mesmas. Mas elas se desrespeitam tanto que para poder ter um lugar de existência, precisa massacrar o outro. Então, por isso eu trago esta reflexão. Antes, muito antes que eu respeite o outro, que eu dignifique o outro, que eu permita que o outro exista, eu preciso primeiro mergulhar em mim mesmo. Eu preciso olhar para mim, para me respeitar. Só que a gente não encontra esse lugar de respeito, de merecimento, de se dignificar, se eu não mergulho na minha dor, nos meus traumas, nos meus aspectos sombrios, para encontrar os meus aspectos belos, para eu me encontrar enquanto um ser que existe, um ser que é completo, que tem uma história, e dignificar a sua história. Então, primeiro eu tenho que passar por isso, primeiro eu tenho que mergulhar em mim, primeiro eu preciso me respeitar. Para então eu poder respeitar o outro, para então eu respeitar a terra, para eu poder, inclusive, viver a minha liberdade com responsabilidade, sabendo que o outro também é livre. E a gente convive nesse mundo enorme, maravilhoso, como seres sociais, porque somos seres que necessitamos, por sobrevivência, de nos relacionar. Quando eu me respeito, vivo a minha liberdade, que a liberdade, ela não é eu fazer de forma alguma tudo que eu quero, é inclusive me respeitar. Me respeitar, e quando eu entro e toco no limite da liberdade do outro, a gente vai encontrar o respeito mútuo. E para eu ter esse respeito mútuo, eu preciso reconhecer o outro. Reconhecer a existência, a liberdade, a história desta outra pessoa, que é uma pessoa tão digna quanto eu. Então, isso vai nos levando para um lugar tão profundo que eu não posso falar de respeito se eu não passo por mim mesmo. Eu não posso falar de respeito se eu não percebo em mim algum aspecto, algumas partes que eu preciso renunciar, eu preciso trabalhar, e essas partes
o mundo não precisa aceitar. Não cabe dentro do mundo que uma pessoa tenha total poder de existência e o outro não. Então, quando a gente fala, e aí aqui eu preciso falar e pensar um pouquinho sobre o tema liberdade, a gente não está falando que liberdade é faça o que você quer. Isso é liberdade. Não. Estamos falando justamente que liberdade significa que eu tenha a capacidade e a responsabilidade de considerar que o outro também tem um espaço. E aí a gente fala do respeito. Eu respeito a mim e aí eu posso respeitar o outro. Eu reconheço a mim, a minha história, eu dignifico e honro toda a minha jornada, todo o meu caminho, todo o meu passado. E às vezes dignificar o passado demanda trabalho sobre si mesmo. Demanda você entrar nas camadas mais escuras de si mesmo. E aí você vem inteiro. E aí você vem inteiro, pode respeitar o outro inteiro. E aí a gente pode viver numa sociedade em que todos merecem existir, viver a sua vida. Obviamente com obstáculos, obviamente que nós podemos eventualmente ter conflitos, e o conflito é ótimo, porque o conflito vai nos polindo, vai polindo as relações, né? Quando eu olho um conflito com respeito, ele é uma grande possibilidade de evolução, uma maravilhosa possibilidade de um encontro com você mesmo e de um encontro com o outro. E assim a gente vai evoluindo. Então aqui, brevemente, eu te convido a abrir essa reflexão sobre como podemos seguir a nossa vida aprendendo a respeitar a si mesmo. Então, olhando para você, escutando o outro quando o outro fala, né? Não ficando somente pensando enquanto o outro fala, o que eu vou rebater, o que eu vou argumentar. Não, eu escuto primeiro, eu contraponho comigo mesmo, onde que isso me bate, onde que me afeta. E aí a gente vai construindo a relação de forma digna e respeitosa, reconhecendo o outro. Te convido a mergulhar aí, a abrir essa possibilidade de refletir sobre o respeito, não somente intelectualmente, mas na sua prática. Porque todos os instantes da nossa vida a gente pode praticar um ato de respeito, de dignificar você, o outro e a vida, de respeito com a vida. Uma forma da gente interagir no meio digital é através do like, através dos comentários. Então, te pergunto, seria muito valioso para mim saber se faz sentido essa reflexão. Como é para você esse tema respeito? Como é para você quando você se sente desrespeitado? O que acontece? Aí é um campo de exploração interior. Como eu aprendo a pôr limite para os outros que me desrespeitam? Você se respeita? Aprenda a se respeitar. E aí sim vai ficar mais fácil pôr os limites e respeitar o outro. Me conta um pouquinho. Você se respeita? Como é a sua relação com os outros? Em quais momentos você também tem atitudes desrespeitosas? Aí é um mundo de autoinvestigação. Seguimos refletindo juntos para encontrar esse caminho juntos de sermos seres humanos. Muito obrigada pela sua companhia aqui agora.